Oi pessoal, tudo bom? Eu vou explicar hoje, a última atividade foi postada de geografia, foi nessa segunda agora que passou, tá? Foi dia 17. E então, ela começa com um texto sobre o campo e a cidade, tá? Eu acredito que alguma coisinha vocês já viram ano passado sobre isso. Então, é um texto simples, já aproveitem para fazer leitura oral, para treinar o texto, as palavrinhas, observem bem a pontuação, quando tem vírgula, quando tem ponto final. E depois temos a interpretação textual, tá? Então, ele já trabalha geografia e português junto. Português é leitura, é interpretação, compreensão textual e dentro de um texto de geografia. Na outra folha, nós temos uma continuação da interpretação textual do textinho de zona urbana e rural. Então, aqui a primeira da outra folha é: coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, dentro dos parênteses, vocês vão colocar o V ou o F. Então, vocês vão ler a frase, se vocês considerarem que essa frase é verdadeira, que realmente acontece, vocês vão botar V. Se vocês acharem que essa frase está errada, coloquem F. Ficaram na dúvida? Releiam o texto. Tá tudo no texto, tá? Agora, reescreva as frases falsas do exercício anterior, fazendo-as ficarem verdadeiras. Como é que eu vou fazer isso? Mistério, né? Então, muito simples. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Na zona rural tem grandes lojas. Essa frase, essa terceira frase aqui é falsa, certo? Na zona rural não tem grandes lojas, é mais campo, né? Plantações. Essas grandes lojas existem na zona urbana. Então, como é que eu vou fazer com que essa frase falsa fique verdadeira ali? Eu vou botar: na zona urbana tem grandes lojas. Ou na zona rural não temos grandes lojas, tá? Qualquer uma das duas maneiras, ela fica considerada verdadeira. Depois aqui, no número 4, pinte somente a paisagem urbana. Se não for imprimir, desenhe seu caderno a paisagem urbana pintando. Então, se ali diz para pintar somente a zona urbana, eu vou pintar as duas imagens ou só uma? Só uma, né? Número 5. Observe as palavras e preencha o quadro abaixo com suas respectivas características. Então, aqui eu tenho o quadro da zona rural e tenho o quadro da zona urbana. Então, vamos dizer lá, ó, o gado é da zona rural ou da zona urbana? Da zona rural, né? Muitas escolas. Onde é que tem muitas escolas? Na zona urbana. Na zona rural tem poucas escolas. Geralmente, as crianças têm que ir para a cidade, muitas vezes, para poder estudar. Daí, depois vem a folhinha de matemática, certo? Então, diz ali, ó: observe a idade das pessoas dessa família e responda as questões a seguir. Observação em vermelhinho ali: escrever as continhas em seu caderno abaixo de cada questão. Não esqueça de escrever a resposta completa. Não é só jogar o número lá e deixar só o número solto lá. Tem que escrever a resposta completa. Então, aqui nós temos uma tabela com o nome de pessoas e aqui a idade de cada um deles, né? A Helena ali tem 69 anos, a Carolina 35. Então, ali diz assim, ó, primeira pergunta: qual a diferença de idade entre Helena e Carolina? Vocês vão fazer a continha no caderno e vão escrever aqui a resposta. A diferença é tantos anos.
Ou a diferença entre Helena e Carolina é tantos anos. Nada de largar número solto ali. Desculpa. Dica: subtração é a operação que usamos quando queremos saber a diferença entre dois números, certo? Já coloquei lá no YouTube, no meu canal e no Face, os vídeos explicando como fazer a subtração simples e com retorno, ou a adição simples e com transporte. Então, quem não ficar com dúvida, alguma coisa assim, vai lá olhar o videozinho. Marque com X onde você acha que a adição pode aparecer. Adição é quando eu ganho, quando eu compro alguma coisa a mais para mim. Vamos dizer, eu tenho 2 tiaras, eu vou comprar mais 3. Com quantas eu fiquei? É quando eu adiciono algo para mim. Não é quando eu retiro. Quando eu retiro, quando eu dou, quando eu passo para frente, eu subtraio do que eu tinha. Agora, tudo que me vem a mais, eu faço a adição. Então, aqui tem várias frases, tá? E vocês vão marcar com X no parênteses aquelas que vocês acham que pode ser feita uma continha de mais. Pode ter mais de uma resposta, tá? Então, fiquem atentos a todas as frases. A outra folha, vocês vão observar esses números aqui, tá? Eles estão misturados, não estão nem em ordem crescente e nem em ordem decrescente, aí tá tudo misturado. Então, aqui vocês vão marcar com X qual é a dessas respostas que eles estão em ordem crescente, esses aqui, e aqui um X onde estão em ordem decrescente, certo? Depois, número 4 ali, tem: um agricultor plantou 3 centenas, 6 dezenas e 4 unidades de sementes de milho em sua fazenda. Então, ele plantou, vocês vão descobrir qual é desses números aqui. Aqui é uma resposta só correta, toda essa folha é uma resposta só correta, que representa as 3 centenas, 6 dezenas e 4 unidades que o fazendeiro plantou, tá? O agricultor. Aqui, a escrita do número 568 por extenso é, vocês vão marcar a respostinha que tá correta com X dentro do parênteses. Aqui, coloque P se o número for par e I se o número for ímpar. Relembrando, então, os números pares acabam em 0, 2, 4, 6, 8. E os ímpares acabam em 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui, por exemplo, ó, 27, termina em 7, é um número ímpar. Então, eu vou botar a letrinha I dentro do parênteses. Aqui, ó, o 80, o 0 é par, termina em 0, 0 é considerado par. Então, aqui eu vou botar o P dentro do parênteses. Vamos lá para outra folhinha. Aqui, arme e resolva, tá? Assim como tem lá no videozinho que explica a subtração com retorno da dezena, aqui também é retorno da dezena, gente, ó. Então, não tem muito, vocês façam lá. Eu vou só botar aqui o exemplo quando tem uma centena aqui, ó, que tem retorno da centena também, tá? Vou botar aqui no quadro e explicar pra vocês. Pra essa atividade, depois eu vou fazer um vídeo só com centenas. Então, ali eu tenho 115 menos 60. Aqui vocês veem unidade, dezena e centena, tá? A centena é em seguida. 5 menos 0. 5 é maior que 0, então, se eu tenho 5 balas, não como nenhuma, eu vou ficar com as 5.
E aqui, ó, a dezena é menor do que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar 6 de 1, né? E aqui na dezena eu não tenho 6 ou mais que 6. Então, aqui eu vou pegar a centena. É a mesma coisa, ó, unidade, dezena, centena. Eu tenho uma centena, uma dezena e 5 unidades. Então, assim como uma dezena vale 10 unidades, uma centena vale 10 dezenas. Eu vou ter que passar essa centena vem pra cá, pulo um murinho pra dezena e aqui ficam 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Daí, tendo 10 aqui, mais um que já tinha, que é 11, aqui vai ficar 0. Aqui ficou 11. 11, eu posso tirar 6. Então, eu vou tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. Então, a resposta daquela continha 115 menos 60 dá 55. Quantas centenas sobraram? Nenhuma. Então, vai 0. Ok? As outras também, se precisar da mesma forma, pode precisar da unidade para dezena, que tá lá o vídeo que eu já expliquei como faz. Então, desafio, leia com atenção e resolva. Aqui eu só vou explicar para vocês, que eu vi que de repente vocês vão confundir um pouquinho, o que é antecessor e sucessor. Então, antecessor, como a palavrinha diz, ó, antecessor. O antecessor é o que vem antes, tá? Então, o número, vamos dizer, o número antecessor de 39. Qual é o número que vem antes do 39? É o 38. E o sucessor é o que vem depois. Qual é o número que vem depois do 39? 40. Certo? Eu acho que o restante vocês vão saber fazer bem direitinho. Deixa eu ver a última folhinha. Essa aqui é a última. Então, gente, prestem bem atenção, olhem os vídeos explicativos, não esqueçam de olhar para não fazer nada errado, ok? No vídeo daí vocês podem rever quantas vezes precisarem até aprender. Um beijinho, tchau, tchau, até a próxima.